Olá, vamos para mais atividades resolvidas e tirando nossas dúvidas com relação a funções. Nesse exercício aqui, nós temos o seguinte, que uma indústria, ela calcula o tempo para a entrega de seus pedidos através dessa fórmula aqui, T de x igual a 42 mais 0,2x, onde T de x representa o tempo para a entrega dos pedidos em horas e x a quantidade de peças encomendadas. Então percebamos que o tempo para entrega desses pedidos ele está em função do número, da quantidade de peças que são encomendadas. Então, na letra A pergunta o seguinte: qual é o tempo de entrega de uma encomenda de 20 peças e de 30 peças? Gente, simples demais, nós vamos simplesmente colocar na fórmula, né? T de x, no caso T de 20, eu quero saber 20 peças, qual vai ser o tempo, né, que essa empresa vai gastar para entregar, né, os pedidos. 42 mais 0,2 vezes x, que é a quantidade de peças, que é 20. Então, eu vou ter aqui 42 mais 0,2 vezes 20 é igual a 4. Então, aqui eu tenho que T de 20, ou seja, 20 peças, vai gastar o quê? 46 horas, já que o tempo para a entrega dos pedidos, ele é dado em horas. Bom, isso aqui foram 20 peças, mas o exercício me pediu também e 30 peças. 30 peças, a mesma coisa, nós vamos lançar nessa fórmula. Então, T de 30, né? O tempo para 30 peças vai ser 42 mais 0,2 vezes o valor do x. O x aqui é o número de peças, no caso, nós estamos calculando 30 peças, então 30. Então, seria 42 mais 0,2 vezes 30, nós temos 6. 6, então T de x, T de 30 aqui, seria 42 mais 6, 48 horas que vai gastar para entregar essa encomenda. Então, gente, nós percebemos o seguinte, vamos para a letra B, antes de falar sobre isso. Classifique essa função em crescente, decrescente ou constante. Justifique. Então, olhando isso aqui, nós vemos o que? Quando tinha 20 peças, o prazo, o tempo para a entrega desses pedidos era de 46 horas. Eu aumentei as peças para 30, o prazo, o tempo para entrega desse pedido passou para 48 horas, ou seja, aumentou o tempo. E quanto mais peças forem a encomenda, maior o tempo que a indústria vai gastar para entregar. Então, quanto maior o valor de x, quanto mais aumentar o x, mais vai aumentar o y, o valor da minha função. Então, quando aumenta o x e aumenta o y ao mesmo tempo juntos, eu digo que é uma função crescente. Então, essa função aqui representa uma função crescente. Então, a justificativa seria essa, pois à medida que é aumentada a quantidade de peças encomendadas, o tempo para a entrega dos pedidos também aumenta. Bom, nessa atividade aqui nós temos um gráfico de uma função representado aqui. Então, o exercício quer saber algumas informações sobre esse gráfico. A primeira informação que eu quero saber é qual o domínio da função. Domínio é o x. Então, vamos olhar aqui onde inicia essa função e olhar qual é o valor do x e onde termina qual o valor do x. Então, aqui eu tenho onde ela começa, o valor do x aqui é o
menos 4. E onde ela termina? Ela termina aqui e o valor do x é 12. Então, eu digo que o domínio são os valores para x que estão entre menos 4 e 12. Onde o menos 4 faz parte também, porque aqui a bolinha está fechada. E o 12 também faz parte. Então, eu tenho um intervalo fechado em menos 4 e um intervalo fechado em 12. Então, esse é o intervalo, esse intervalo aqui é o domínio da função. Agora, a imagem. Imagem são os valores para y que eu tenho quando eu atribuo os valores de x. Quais são os correspondentes aqui de x, de x em y? Então, aqui, olha, nós temos o menor valor que nós temos para y aqui é o menos 4. E o maior valor que nós temos para y aqui é o 5. Então, vai do intervalo menos 4 até o 5. Então, eu tenho intervalo fechado em menos 4, intervalo fechado também em 5. Então, está entre menos 4 e 5 e entrando o menos 4 e o 5 também. Agora, eu quero saber quais são os intervalos em que essa função ela é crescente, porque nós vemos aqui que a função ela é crescente, ora ela é decrescente, ora ela é constante. Então, vamos ver o seguinte. Gente, crescente, à medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Então, aqui, olha, menos 4 até menos 2, de menos 4 até menos 2, o x está aumentando. Quando eu venho da esquerda para a direita, o que eu costumo dizer sempre é o seguinte, eu analiso o gráfico da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, o x vai sempre aumentar, mas o y nem sempre vai aumentar. Então, da esquerda para a direita, olha, o x vai aumentando. E o que vai acontecer com o x? Ele está subindo. Olha, ele estava em menos 4 e foi parar lá no 5. Então, você olha o gráfico aqui, olha, o que está acontecendo da esquerda para a direita? Que ele está subindo. Então, eu digo que nos intervalos aqui, olha, ele subiu até aqui. Depois ele parou de crescer. Então, do menos 4, o valor do x, até o menos 2, a função foi crescente. Então, eu dou o valor do x, onde a função foi crescente aqui. Então, foi do menos 4 até o quê? O menos 3. Assim, esse intervalo fechado, até o menos 2, desculpa. Até o menos 2 aqui, ó. Né? A função foi crescente. Existe outro intervalo aqui, onde a função está crescendo? Aqui, nesse intervalo aqui, o que acontece? A função é o quê? Ela é constante, porque o x foi aumentando, mas o y ele permaneceu no 5, ó, até aqui. E depois, o que aconteceu aqui? Desceu. A função é decrescente. Aqui, olha, do 5 até o 8, a função é constante. Aqui, novamente, olha, do 8 até o 10, a função está decrescendo. E aqui está constante. Então, nós vemos que não tem mais nenhum intervalo em que a função ela cresce. Então, é apenas o intervalo do menos 4 até 5 que a função é crescente. Agora, onde ela é decrescente? Eu vejo nesse pedacinho aqui, né? Do 3 ao 5. Então, eu posso colocar intervalo fechado aqui do 3 ao 5. E deixa eu apagar aqui e colocar de novo. E também o que? Ela decresce aqui do 3 ao 5 e decresce também daqui até aqui. Do 8 até o 10. Então, entre 8 e 10 também ela é decrescente. Agora, constante. Onde essa função ela é constante?
Então, nós vemos onde o valor do y vai ser sempre, ó, o mesmo. Aqui, do menos 2, nós não vamos colocar o menos 2. Então, vamos colocar menos 2 até, vamos colocar aberto, né? Menos 2. Até o quê? O 3. Vamos colocar aberto também aqui. E aqui também, olha, do 5 até o 8. Do 5 até o 8. Como nós colocamos esse intervalo aqui, contando o da decrescente, nós vamos colocar o intervalo aberto, ok? E aqui, olha, de 10 a 12, o 12 vai entrar. Aí o 12 nós vamos colocar. Então, de 10 aberto a 12. Fechado. Certo? Aqui ela é constante. Agora, na letra C, pede os zeros da função. Zeros da função é onde é o valor de x, onde o gráfico está interceptando o x. Então, aqui, olha, nós temos aqui onde o gráfico está interceptando o x. Nós vemos nesse ponto aqui e nesse aqui. Esse aqui, ele está interceptando no menos 28 nonos. Então, vai ser menos 28 nonos e no 9. Os valores de x aqui, onde o gráfico intercepta o eixo. Bom, nessa atividade aqui, eu quero saber quais dessas funções são decrescentes no intervalo de A e B. Nesse intervalo de A até B, o que acontece aqui? Com o A até o B vai ser sempre crescente. Mas agora aqui, a função, o que acontece com a função? Ela sobe, o valor do y, ele aumenta. Ele começa aqui e vai e aumenta. Então, esse aqui é crescente. Então, essa aqui é crescente. Então, essa aqui não faz parte das funções que nós queremos. Nós queremos as que são decrescentes. Entre A e B aqui, olha, ela é crescente até aqui, mas aqui para baixo ela é decrescente. Então, ela não é o intervalo todo decrescente. Ela é crescente até aqui e aqui que é decrescente. Então, não é o intervalo todo, né? Agora, nós queremos uma que o intervalo todo é decrescente. Então, se nós pegarmos aqui, ó, de A até B, nós vamos ver que está descendo o valor do y. Então, essa aqui é a função que nós queremos. Ela é toda decrescente no intervalo. Essa aqui, olha, ela vai crescer nesse pedaço, depois ela vai decrescer, depois ela vai crescer de novo. Então, nós temos crescente, decrescente e crescente de novo. Então, a resposta para a nossa questão, onde o gráfico da função é todo, onde a função aqui do gráfico é todo decrescente de A até B, é a letra C.